Cidade cheia de desespero. Em 2 Reis, capítulo 6, Ben-Hadad, rei da Síria, mobilizou todo o seu exército e sitiou Samaria. Os portões estavam fechados e ninguém podia sair pelos portões. Com o passar do tempo, não havia comida na cidade e a fome da população da cidade atingiu o seu auge. Quão desesperadora era a fome deles, de modo que eles até se revezavam para matar e comer seus próprios filhos. Sem mencionar que o desespero encheu seus corações. Apesar deste fato, Deus entregou uma mensagem de esperança através de Eliseu, dizendo: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, por volta desta hora, uma medida de farinha será vendida por 1 siclo e 2 medidas de cevada por 1 siclo na porta de Samaria. 2 Reis 7:1. Um oficial que trabalhava para o rei pensou e respondeu negativamente. Ele disse: olha, mesmo que o Senhor abrisse as comportas dos céus, isso poderia acontecer? A razão e os seus sentidos humanos não podiam acreditar na palavra de Eliseu. Agora, a fome atingiu seu ápice e as pessoas até mataram os seus próprios filhos para comê-los. E, portanto, quem poderia acreditar que a comida seria abundante durante a noite, 1 mês ou 1 ano depois, mas amanhã de manhã? Quem poderia acreditar nisso? No entanto, a fé transcende a razão e os sentidos humanos, mesmo os sentidos visíveis e audíveis. Mas é preciso acreditar no Deus que chama as coisas que não são como se fossem e dá vida aos mortos. Você sabe, a fé precisa de nossa firme determinação. Seguimos a razão humana ou acreditamos na palavra de Deus? Devemos tomar uma decisão séria. Hoje, alguns de vocês que ouvem meu sermão podem pensar: no passado podem ter ocorrido alguns milagres, mas esse tipo de milagre pode ser possível hoje? Esse milagre pode acontecer comigo? Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Portanto, não fique na cadeira do desespero, mas acredite em Deus e escolha a esperança. Número 2, as pessoas que escolheram a esperança. A escritura de hoje mostra-nos aqueles que arriscaram a vida e escolheram a esperança. Eles eram leprosos que viviam fora dos portões da cidade. Eles foram acometidos de lepra, por isso foram colocados em quarentena de outras pessoas e mal conseguiram sobreviver com a comida que as pessoas traziam da cidade. Então a cidade ficou sem comida e estes 4 leprosos tiveram que quase morrer ali mesmo. Os 4 leprosos se reuniram para realizar uma reunião de emergência. Eles disseram: como podemos sobreviver a este vale de morte? Ao juntarem suas cabeças para encontrar uma solução, finalmente chegaram à conclusão: se dissermos iremos para a cidade, a fome está aí e morreremos. E se ficarmos aqui, morreremos. Ficaremos aqui ou esperaremos morrer em desespero ou avançaremos em direção à esperança? A nossa única esperança é ir em direção ao exército arameu. Porém, se formos para lá, não há garantia de que nos pouparão, mas há esperança. Não deveríamos ficar aqui esperando a morte, mas sim avançar em direção à esperança. Que determinação incrível! Não era uma grande esperança. Pelo contrário, foi um raio tênue de esperança. Apesar disso, eles escolheram a esperança, mesmo arriscando suas vidas, enquanto estavam determinados a perecer, se tivessem que perecer. Seja a vida ou morte, eles decidiram avançar em direção à esperança e até morrer na esperança. Deus ama esse tipo de fé.
Hebreus 10:38 diz: Mas o meu justo viverá pela fé, e se ele recuar, não ficarei satisfeito com ele. Deus sempre nos dá esperança. Jeremias 29, do 11 ao 13 diz: Pois eu conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de prejudicá-los, planos de lhes dar esperança e um futuro. Então você me invocará e orará a mim, e eu o ouvirei. Você me procurará e me encontrará quando me buscar de todo o coração. Deus quer nos dar um futuro e esperança. Portanto, quando os 4 leprosos decidiram ir para o lugar onde havia esperança, mesmo que fosse um tênue raio de esperança, Deus estava determinado a salvar Israel através deles. Finalmente, os 4 leprosos começaram a avançar em direção ao acampamento arameu. Como passaram fome por um longo tempo, ficaram tão fracos que cambalearam. Como os dedos dos pés desapareceram, eles não conseguiam andar bem ou manter o equilíbrio. Eles uniram forças e começaram com pensamentos positivos e avançaram em direção à esperança. Surpreendentemente, não havia apenas estes 4 leprosos. O Espírito Santo juntou-se a ele na sua marcha criativa com fé. Enquanto eles acalentavam seu sonho da 4ª dimensão, sua fé e declaração positiva em seus corações, Deus estava caminhando com eles. Através de Eliseu, Deus primeiro entregou uma mensagem de um milagre que dizia: amanhã, por volta desta hora, uma medida de farinha será vendida por um siclo e 2 medidas de cevada por um siclo na porta de Samaria. Ele procurou um homem para cumprir sua mensagem. Contudo, o rei israelita e os seus generais estavam cheios de pensamentos negativos, enquanto os 4 leprosos estavam cheios de pensamentos positivos, ativos e criativos, e acalentavam um sonho: nós sobreviveremos. E iniciou uma marcha de fé. Assim, Deus estava com os 4 leprosos e os usou para cumprir a vontade de Deus. Como Deus usou os 4 leprosos? Deus amplificou o som de sua queda algumas vezes e de seu encorajamento mútuo, e fez com que os arameus ouvissem isso, como o som da marcha de um grande exército. À medida que Deus trabalhava, o som do caminhar dos 4 leprosos foi ouvido como o som da marcha de dezenas de milhares de pessoas num exército perto do campo do inimigo. E como eles estavam vazios por dentro e suas cinturas colidiram umas com as outras, foi ouvido como o som das espadas do exército. O som de sua fraqueza foi ouvido como o som de carruagens. E não só isso, como os 4 leprosos encorajaram e consolaram uns aos outros, os arameus ouviram isso como o grande som do grito de vitória do exército. Com isso, os arameus morreram de medo. Enquanto iam jantar, de repente um grande som de carruagens e o som da marcha de um exército grande foram ouvidos. Então, eles ficaram aterrorizados com isso. Eles disseram uns aos outros: vejam, o rei de Israel contratou os reis hitita e egípcio para nos atacar. Eles jogaram as refeições e fugiram descalços. Deus está sempre com aqueles que caminham em direção à esperança, com um coração positivo e ativo, mesmo que seja um raio tênue de esperança. Ele se junta à sua marcha de fé e dá uma grande vitória. Número 3, marche com o Espírito Santo. O que precisamos fazer
para marchar com o Espírito Santo em nossa vida? Podemos caminhar com o Espírito Santo através de pensamentos, sonhos, fé e palavras criativas da quarta dimensão. A lição que devemos aprender dos 4 leprosos é a importância dos nossos pensamentos. Se os 4 leprosos pensassem negativamente, agora estamos condenados. Mesmo que sobrevivamos, ainda seremos leprosos, desprezados pelas pessoas. Portanto, morrer agora é melhor do que viver. Eles teriam morrido em seu desespero. O inimigo mais assustador está em nós. O desespero em nossos corações é mais assustador do que o inimigo que ameaça de fora. Provérbios 25:28 diz: como uma cidade cujos muros estão derrubados, assim é o homem que não tem autocontrole. Se não houvesse uma muralha da cidade, ela ficaria indefesa e os inimigos iriam atacá-la e roubá-la, matá-la e destruí-la. Da mesma forma, se não conseguirmos guardar os nossos corações, o diabo virá para roubar, matar e destruir a nossa vida. O desespero absoluto não reside na nossa situação, mas nos nossos corações. Provérbios 4:23 diz: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele é a fonte da vida. Nosso Deus Pai nunca ajuda aqueles cujos pensamentos são negativos ou autodestrutivos. Portanto, aqueles que sofrem com essa doença ficam ridículos ao serem mortos por essa doença. Mesmo que a sua doença seja incurável, nosso Deus pode curá-la. E aqueles cujos negócios estão falidos e fortemente endividados, primeiro eliminem a ideia de que irão morrer. Se você clamar a Deus por ajuda, Deus abrirá uma saída. Não importa em que situação estejamos, devemos pensar positivamente para que Deus esteja conosco. Em seguida, devemos avançar com os sonhos. As Escrituras de hoje mostram que não importa qualquer situação desesperadora em que possamos estar, se olharmos para Deus e tivermos sonhos, podemos ter esperança. Quando realizei uma cruzada na França, uma mulher machucou a coluna e levou 5 horas para ela se deitar no carro para vir à cruzada. A medicina moderna não consegue curá-la, de forma alguma. Ela não conseguia sentar-se, mas deitou-se na frente da cruzada. No entanto, seu coração estava cheio de sonhos e fé. Portanto, sempre que ouvia a palavra de Deus, ela a aceitava dizendo: Amém. Depois de pregar o sermão, orei pelos enfermos, mas ela não conseguia se levantar. No momento da oração em uníssono, orei sinceramente por ela novamente. Então, algo maravilhoso aconteceu. Antes do culto terminar, ela se levantou imediatamente. Como ela não desistiu do seu sonho, eu serei curada. Finalmente, ela pôde experimentar o milagre de Deus. Podemos ter esperança, mesmo no desespero, porque Jesus está conosco. Jesus levou nossos pecados, injustiça, doença e maldição, e morte e morreu na cruz para resolver todos eles. Portanto, tivemos que ficar desesperados quando pensamos que Jesus não está conosco. Mas, se percebermos que Jesus está conosco, sempre poderemos ter esperança. Em seguida, não olhe para a situação, mas olhe para Deus e siga em frente com fé. Os 4 leprosos saíram em direção ao acampamento inimigo e foi a marcha com fé. Não havia garantia de sobrevivência, mesmo que se rendessem ao exército arameu. Apesar disso, eles avançaram com fé, arriscando a vida. Deus
sempre se junta a esse tipo de marcha com fé. Hebreus 11:6 diz: "E sem fé é impossível agradar a Deus, porque todo aquele que se aproxima dele deve crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam sinceramente." Certa vez, ouvi o testemunho de uma irmã cristã em particular. Ela teve câncer na língua e sofreu gravemente. Devido à dor extrema, ela não podia fazer refeições e mais tarde o câncer piorou, de modo que sua língua ficou com um buraco de cima a baixo. No entanto, ela não perdeu a esperança, mas orou fervorosamente e continuou sua vida de fé. Num culto de domingo, ela suportou a dor e ouviu o sermão. Então ela poderia gradualmente aceitar que ela seria curada. Quando chegou a oração pelos enfermos, ela me ouviu dizer: "Hoje, Deus curou muitas pessoas doentes." Então, ela também me ouviu proclamar: "O Senhor curou o câncer de língua." Então ela acentuou isso com fé e derramou lágrimas de agradecimento. Na verdade, um milagre foi concedido a ela. Seu câncer incurável foi completamente curado. O que é viver pela fé? Se vivermos pela fé, significa que vivemos tomando Deus como a fonte eterna da nossa vida. Os incrédulos vivem suas vidas através de meios e métodos humanos ou de sabedoria e conhecimento humano, mas nós, cristãos, vivemos pela graça de Deus. Você sabe, a fé não é uma fé ativa se a mantivermos em nossos corações. Somente quando mostramos a nossa fé, ela pode se tornar uma fé real. Nossa fé deveria ser visível. Se a nossa fé está escondida em nossos corações, não pode ser uma fé viva. Somente quando demonstramos a nossa fé com uma atitude firme é que o Senhor vê e faz um milagre por nós. Em seguida, sejam leprosos ou saudáveis, o Senhor quer que tenhamos uma conversa da quarta dimensão. Os 4 leprosos continuaram caindo até chegarem ao seu destino, mas continuaram encorajando uns aos outros com a palavra de Deus. Enquanto eles continuavam encorajando uns aos outros com a palavra de Deus e continuavam tendo conversas da quarta dimensão, Deus estava marchando com eles. Números 14:28 diz: "Então diga-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor, farei com vocês exatamente o que vocês dizem." Se quisermos andar com Deus, nossa confissão oral deve estar unida à palavra de Deus. Então devemos valorizar a palavra de Deus em nossos corações. Se continuarmos a confessar a palavra de Deus com a nossa boca, ela ficará guardada em nossos corações. Se continuarmos a confessar a palavra de Deus com a nossa boca, as nossas palavras faladas serão mantidas em nossos corações e então, se continuarmos a confessar nossas queridas palavras, elas serão muito mais fortalecidas. Se ouvirmos a palavra de Deus e imaginarmos sua imagem cumprida com sonhos e visões e continuarmos a confessá-la algumas vezes ou 100 vezes por dia, a palavra de Deus será um tesouro em nossos corações. Então, a palavra de Deus estará viva e, através do Espírito Santo, operará o seu grande poder em nossas vidas. Da mesma forma, se tivermos pensamentos da quarta dimensão, sonhos, fé e palavras criativas, caminharemos com o Espírito Santo, a fonte da quarta dimensão.
O problema reside em que as pessoas não se preparam para andar com o Espírito Santo e resistem em passar para a quarta dimensão enquanto ainda permanecem na terceira dimensão. Como Jesus disse a Nicodemos, a carne dá à luz a carne, mas o Espírito dá à luz o Espírito. Ninguém pode entender o reino de Deus a menos que nasça de novo. Assim, o Espírito Santo não pode ser ouvido por eles. Nesta história bíblica de guerra, o papel dos 4 leprosos é tão grande que merece lembrança permanente. A realidade da terceira dimensão dos 4 leprosos era tão miserável. No entanto, eles ainda valorizavam a condição de que pudessem andar com Deus em seus corações. Eles podiam ter o exército da quarta dimensão de Deus. O Espírito Santo juntou-se à sua marcha e transformou sua fraqueza em uma arma poderosa para repelir seus inimigos. A fraqueza deles em cair e também o incentivo mútuo foram amplificados para serem ouvidos como o som da marcha de um grande exército e causaram extremo medo e ansiedade aos seus inimigos, enquanto as nuvens cobriam todo o vale. Como resultado, através dos sonhos da quarta dimensão, da fé e das palavras criativas, os 4 leprosos tiveram uma vitória esmagadora contra o exército arameu da terceira dimensão. Você sabe, milagres nunca acontecem a qualquer um. Milagres acontecem para aqueles que marcham em direção à esperança com sonhos. Mesmo se aguentarmos com uma pequena esperança e avançar com fé, qualquer situação desesperadora não pode nos destruir. Porém, se não fizermos nada ou ficarmos desesperados ou recuados, Deus não poderá nos ajudar. Porém, se acreditarmos em Deus e começarmos a nos mover, Deus estará ao nosso lado e caminhará conosco. Portanto, todos vocês que vêm a este culto de adoração a Deus não deveriam se apegar ao desespero. Em vez disso, levante-se do desespero e marche com Deus. Então, não no futuro, mas agora mesmo, bem na sua frente, este incrível trabalho de esperança chegará até você. Aleluia! Aleluia. Na semana passada, Deus curou tantas pessoas. Levante a mão se você foi curado na semana passada. Muitas pessoas levantam as mãos. Hoje, se você tem um lugar dolorido, por favor, coloque a mão no lugar dolorido e sonhe um sonho. Milagres acontecerão através de você. E se você tiver algum problema, coloque a mão no coração e ore. Deus, desta vez estou orando. Coloco a mão no coração com fé e sonhos. Todas as obras do diabo sob minhas mãos serão expulsas agora mesmo. Eu ordeno em nome de Jesus Cristo que o inimigo, o diabo, vá embora. Demônios que trazem doenças vão embora com sua opressão. Em nome de Jesus eu te ordeno. Deus, por favor, faça todos os corpos saudáveis. Deus, abençoe-os para que tenham um corpo bom e saudável. Milagre, aconteça conosco. Cura, venha até nós. A obra de Deus acontecerá conosco. Eu ordeno em nome de Jesus. Deus Pai, se algum irmão ou irmã sofre de problemas insolúveis, desde uma pequena montanha como um problema até uma montanha poderosa como um fardo pesado, hoje deixe-os ver essas montanhas e problemas os abandonarem. Mesmo que eles tenham um raio tênue de fé, o Senhor prometeu que eles poderiam clamar com essa fé, e um problema montanhoso seria lançado ao mar. Todas as doenças e todos os problemas
devem desaparecer. Algo de bom vai acontecer com você. Em nome de Jesus, eu ordeno. Aleluia. Aleluia! Que palavra poderosa sobre sua vida! Deus verdadeiramente falou com você. Eu me chamo Vinícius Siqueira e vou orar por você e por sua família. Vou pedir que você deixe seu pedido de oração nos comentários, pois estaremos orando por todos vocês. Vou pedir também que você deixe o seu like nesse vídeo e também se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Vou orar por você, abençoando seu dia e sua família, em nome de Jesus, mas antes vou fazer declarações da palavra de Deus sobre sua vida, em nome de Jesus. A Bíblia diz, no livro de Números, capítulo 6, os versículos 24 ao 26. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Que Deus te abençoe com as bênçãos de Abraão, com as bênçãos de Deuteronômio 28 e com as bênçãos conquistadas por Jesus na cruz do Calvário. Que a bênção de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo repouse sobre você e sua família, hoje e sempre. Que o Senhor te guarde e te preserve dos perigos, doenças e ameaças e de todo o poder das trevas, em nome de Jesus. Se o inimigo vier contra você por um caminho, ele terá que fugir por 7 caminhos, em nome de Jesus. Que o Senhor te favoreça, onde quer que você esteja, que você seja bem-sucedido, onde quer que você vá ou estiver. Que em tudo que você colocar as suas mãos, abençoado será, em nome de Jesus. Que você tenha vantagem, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus seja a sua vantagem. Coisas grandiosas vão acontecer esta semana sobre sua vida. Deus vai se manifestar de forma incrível esta semana, em nome de Jesus. O seu telefone vai tocar para a notícia positiva. Vai chegar um e-mail positivo tão esperado para você. Sua promoção vai ser liberada. A salvação da sua família está mais próximo. Porta de emprego, Deus está abrindo para você. Cura divina sobre sua vida, você vai receber em nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus que você e sua casa servirão ao Senhor Jesus. Declaro a prosperidade de Deus sobre sua vida, que não acrescenta dor, em nome de Jesus. Agora vou declarar sobre sua vida o Salmo 23, o Salmo da provisão. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Senhor meu Deus e meu Pai, graças te dou, porque o Senhor é bom
e o seu amor, ele dura para sempre. Querido Deus Todo-Poderoso, Pai Celestial, Espírito Santo de Deus, eu apresento diante de Ti este homem, esta mulher, esta família. Em o nome de Jesus, ó Pai, toma esta pessoa que ouve esta oração. Aonde esta oração está chegando agora, Senhor? Anjos de Deus estão visitando este lugar. E eu declaro, ó Pai, em o nome de Jesus Cristo, ó Pai, que a Tua presença, Senhor, está se manifestando agora, onde esta pessoa está ouvindo esta oração, agora mesmo em nome de Jesus. Pai, eu não sei o que este homem, esta mulher está passando. Eu não sei, Senhor, mas o Senhor conhece, o Senhor sonda os corações. E o Senhor, ó Pai, está liberando, em o nome de Jesus Cristo, a provisão, a medida exata, o que este irmão, esta irmã, precisa neste momento. Eu peço ao Senhor, ó Pai, que abençoe esta pessoa, que abençoe esse filho, essa filha de Deus, esta família, esta casa, este trabalho, este emprego, este empreendimento. O Senhor está tocando, Senhor, esta terra, esta vida. Causas na justiça, o Senhor está, ó Pai, liberando. Ó Deus, portas o Senhor está abrindo. E cura, Senhor, estão acontecendo agora em nome de Jesus. Ó Senhor, que o Senhor libere os teus anjos em nome de Jesus e que eles cortem todos os laços, todos os embaraços, todas as correntes que o inimigo colocou na vida deste homem, desta mulher, desta família, trancando tudo, travando tudo, tudo que está travado, tudo que está bloqueado. Em o nome de Jesus Cristo, que a libertação de Deus aconteça. Em o nome de Jesus, que as escamas caiam, que as barreiras, cadeias, grilhões, algemas caiam em nome de Jesus. Espírito de Deus, trabalha no coração deste homem, desta mulher. Em o nome de Jesus, que haja salvação, que haja cura, libertação, em nome de Jesus. Eu abençoo este homem, esta mulher, esta família, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. A Bíblia diz em 1 Coríntios 13, versículo 14, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Meus irmãos e minhas irmãs, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você acessar um mini livro ou pode ser chamado de e-book. Muitas pessoas já estão acessando e já estão recebendo no seu e-mail o e-book, um mini livro com 31 declarações para abençoar sua vida pessoal, suas finanças e saúde. São 31 declarações para que você possa declarar todos os dias do mês e o ano todo. Todo dia você terá uma declaração nova para declarar, em nome de Jesus. Essas declarações estão mudando a vida de centenas e milhares de pessoas. Glórias ao nome do Senhor. Que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Amém.